Você já sentiu que uma única pessoa da sua equipe está pesando o clima? Que o trabalho técnico até sai, mas a postura dela gera fofoca, desmotiva os outros e faz você pisar em ovos? Olá, líderes e futuras líderes. Meu nome é Priscila Almeida e esse é mais um episódio da série Liderança do podcast Pode Professorar. Hoje vamos falar sobre o feedback que mais tira o sono da líder, o de ajuste. O feedback de ajuste é o ajuste fino do motor. Se você faz de menos, o time perde o rumo. Se faz do jeito errado, você quebra a confiança. Hoje vamos aprender a técnica para corrigir o erro técnico, mas também como lidar com aquela postura errada que está impactando todo o time. O feedback de ajuste é aquele utilizado na rotina do dia a dia. É diferente do feedback de avaliação de desempenho, que tem o período certo para ser feito e que é definido pelo RH. O feedback de ajuste é utilizado para corrigir erros técnicos ou comportamentais que ocorrem durante o trabalho e que precisam ser corrigidos antes que o impacto no processo e na equipe aumente e antes que ele vire um hábito. Esse feedback é importante para o desenvolvimento do colaborador, da equipe e principalmente da sua gestão. O efeito é como se fosse uma bola de neve. Quanto mais tempo você adia a conversa difícil para passar para o colaborador o feedback sobre o que ocorreu, maior será o impacto no resultado ou no clima da sua equipe. Um ponto importante que você precisa ter em mente é que quando você poupa o liderado na conversa difícil, você está prejudicando o desenvolvimento dele e a sua gestão. Então não fica com medo. Respira fundo, se prepare e siga em frente. Você deve estar se perguntando: como devo me preparar para esse feedback de ajuste? Bom, primeiro, você precisa pensar onde vai ser a conversa para passar esse feedback. Se você tiver uma sala só sua e que você consiga ter privacidade, ótimo. Mas se não tiver, é preciso que você reserve uma sala de reunião para esse momento. Porque os elogios podem ser na frente da sua equipe ou na frente de outros departamentos. Mas o ajuste deve ser sempre individual, em ambiente reservado, para que ele não seja exposto. Segundo, você precisa reunir os fatos. Nunca faça uma reunião de feedback baseada em seus sentimentos. Quando você chega na reunião com seu colaborador e diz: "Sinto que você está desmotivada", a pessoa nega e você não consegue argumentar. Consequentemente, seu objetivo não é alcançado. Mas se você chega para essa mesma pessoa e diz: "Nesse fechamento, você não entregou as demandas no prazo. E identifiquei erros bobos que você nunca cometia, como, por exemplo, X, Y, Z. O que aconteceu para sua entrega ter caído dessa forma?" Percebe que, nesse exemplo, você trouxe fatos concretos que não tem como a pessoa negar? Dessa forma, não tem como ela ser escorregadia. Terceiro, estabelecer qual formato de feedback você irá utilizar. Existem duas técnicas de feedback que são mais conhecidas. Uma é a chamada de feedback sanduíche. Essa é a mais popular. E a outra, já vi alguns nomes por aí, mas eu chamo de feedback equilibrado. O feedback sanduíche, alguns acham que é o mais fácil, principalmente os líderes que têm medo de corrigir. Mas, na verdade, é o mais ineficaz e ineficiente. Porque nesse feedback, você começa elogiando, depois fala o ponto de melhoria ou a crítica, e depois volta a dar um elogio. Classifico de ineficiente justamente porque o colaborador fica perdido. Como teve mais elogio do que crítica, ele pode pensar que não precisa mudar nada. Ele pode escolher focar nos elogios e não na crítica.
Já o feedback equilibrado, na minha opinião, é o melhor. É utilizado tanto para elogiar quanto para corrigir, porém nunca ao mesmo tempo. No dia que elogia, não se fala sobre correção. No dia que é para corrigir, não se fala de elogio. Ele tem 4 passos: fato, impacto, escuta e acordo. Nele, você começa com o fato, relatando o que aconteceu. Depois, você explica o impacto daquele erro ou situação na equipe ou no processo. Depois, você questiona o que aconteceu. Escuta o que ele tem a dizer. Isso é importante. E no final, vocês fazem um acordo para impedir que aquele erro volte a acontecer ou um acordo sobre a mudança de postura do colaborador para se enquadrar nos valores da organização. Percebe que esse formato serve tanto para elogiar quanto para corrigir? Por exemplo, de feedback de reconhecimento. Carlos, ontem você percebeu que a Carla precisava de ajuda e foi dar um suporte para ela. Esse é o fato. Esse seu comportamento deixou a Carla mais motivada e foi um exemplo para as outras pessoas da equipe sobre a postura esperada e que corresponde aos valores da organização. Impacto. Você espera para ver se ele quer falar algo. Essa parte é a escuta. E no final, parabeniza Carlos e incentiva a continuar com essa postura. É o acordo. Viu como é possível usar esse método para reconhecimento também? Agora eu vou dar 2 exemplos práticos de feedback de ajuste, correção, para você assimilar bem. Um exemplo será referente a erro técnico e outro será referente a erro de postura. Antes, preciso fazer um combinado com vocês. Toda vez que eu tiver que dar um exemplo, vou chamar o colaborador de Carlos, ok? Fica melhor do que chamar de fulano. E quando tiver uma segunda pessoa nos exemplos, chamarei de Carla. Combinado? Agora que já fizemos o nosso combinado, vamos ao exemplo do erro técnico. Nosso exemplo apresenta o seguinte cenário. Todo mês, Carlos calcula e contabiliza a provisão para risco de crédito de alguns saldos contábeis, baseado na norma específica. Nesse cálculo, ele demonstra os percentuais e documenta o porquê de cada percentual. Essa provisão impacta diretamente o resultado da empresa, que mensalmente é apresentado para a diretoria e para os acionistas da empresa. Esse mês, ele entregou o relatório sem documentar o motivo de todas as mudanças de percentual e com uma provisão muito mais alta, impactando o resultado negativamente em um volume muito significativo. Pelo aumento, essa despesa se tornou material e você precisaria explicar na apresentação para a diretoria. Quando você pegou a análise para entender o que aconteceu, verificou que o cálculo estava errado e que, se Carlos tivesse tentado explicar a variação, teria percebido que o cálculo estava errado. Para a experiência de Carlos e o histórico dele no trabalho e fazendo essa análise, se ele tivesse revisado a análise dele antes de fazer o lançamento contábil, esse erro não teria passado. Você precisa falar com Carlos sobre o ocorrido, até mesmo para ele acertar a análise dele e lançar no contábil que estava impactando negativamente o resultado de forma significativa. Você chama Carlos em uma sala de reunião e diz: Carlos, o cálculo da provisão foi calculado errado, impactando o resultado negativamente de forma expressiva, reduzindo significativamente o lucro da empresa. Essa fala você demonstra o erro e o impacto do erro. Aí você continua. Como esse aumento foi significativo, seria necessário explicarmos para a diretoria o que acarretou esse aumento e por isso fui revisar a sua análise. Foi assim que identifiquei que não houve um fato específico para o aumento da provisão, e sim erro no cálculo. O que aconteceu? Nessa hora, você fica calada e espera ele dizer para você o que aconteceu.
Escute com atenção. É importante ele se sentir à vontade e seguro para contar para você, caso esteja passando por algum problema pessoal ou profissional. Diga que entendeu o que aconteceu e faça um acordo para que esse problema não ocorra mais, dizendo: entendo o que você está passando, mas precisamos evitar que novos erros como esse ocorram. Você tem alguma ideia de como podemos evitar? Nesse momento, você para escutar novamente. Se ele der alguma sugestão, você analisa e define se é suficiente ou se precisa de mais algum passo no processo. Esse é o passo em que você ajuda ele a ter autonomia. Caso ele não tenha sugestão ou a sugestão não seja o suficiente, você pode propor: vamos fazer o seguinte: antes de você fazer o lançamento, você vai incluir um passo na sua análise. Comparar a despesa de provisão dos últimos 6 meses com a despesa de provisão que você calculou. Assim, caso tenha um aumento expressivo, você vai analisar e documentar o motivo. Pode ser por cálculo errado, e aí você corrige antes de lançar. Ou pode ser porque realmente existe algum credor cujo risco aumentou significativamente e impactando diretamente a despesa. Quando você faz esse acordo, você previne que novos erros como esse volte a acontecer, mesmo que ele não esteja em um dia bom. O acordo tem sempre que ser direcionado à redução de risco de erro no processo. Antes de explicar o cenário do segundo exemplo, quero deixar claro que o sucesso de qualquer liderança está diretamente ligado à capacidade de cooperação entre as pessoas da equipe. As equipes que alcançam bons resultados normalmente apresentam um grande espírito de equipe de cooperação entre as partes. Você, como líder, precisa zelar pela construção de um clima propício para a cooperação. Você deve procurar profissionais com perfil colaborativo, estimular esse tipo de atitude e orientar as ações com base nesse princípio. É preciso deixar claro que a cooperação é um valor importante para a organização e para a sua liderança, e que por mais brilhante que a pessoa seja, ninguém faz nada sozinho. Considerando que você segue com uma liderança nesse patamar e com esses valores, vamos seguir para o próximo exemplo. Na sua equipe, o Carlos, analista sênior, é responsável por analisar e conciliar as contas contábeis do grupo de crédito. E a Carla, que é assistente, é responsável por analisar e conciliar as contas de disponibilidade. Em sua análise, Carla encontrou uma diferença e, pelo histórico do extrato, imagina que está relacionada ao crédito e decide pedir orientação para o Carlos. Você vê a Carla se dirigindo para Carlos e falando que está com uma diferença e que gostaria de ver com ele essa diferença. E vê ele olhando para ela, revirando os olhos e dizendo: "Ai, eu tenho mais o que fazer do que ficar te ajudando." Você assiste a essa cena e levanta da sua mesa e fala com a Carla na frente da mesa de Carlos. "Está precisando de alguma coisa, Carla?" Quando você faz isso, você demonstra para Carlos que ninguém é maior do que ninguém, só porque tem um cargo mais alto. Afinal, o seu cargo é maior que o dele, e não vê problema nenhum em ajudar uma assistente. Todos são tratados da mesma forma. Após orientar Carla, você chama o Carlos para uma sala de reunião. Mas atenção, nunca dê feedback no calor do momento. Se você ficou brava ou irritada com a situação, espere até se acalmar para chamar o Carlos para conversar. Você começa o feedback dizendo: "Carlos, hoje eu vi a Carla indo pedir orientação para você e você revirou os olhos e respondeu ela dizendo que tinha mais o que fazer do que ficar ajudando ela. Isso é um fato. Ela ficou super constrangida
e se eu não tivesse visto e ido orientar ela, a análise não seria concluída ou poderia ser concluída de forma errada, impactando as entregas da nossa equipe. Inclusive, poderia impactar até mesmo as suas análises. Esse é o impacto. Além disso, você sabe que eu prezo muito pelo espírito de equipe, pela cooperação e pela troca de ideias. Queria entender com você o que está acontecendo. Por que você agiu assim? Nessa hora, você precisa sustentar o silêncio. Deixe ele se justificar, mas não abra mão do padrão de respeito que você definiu para o seu time. No final do feedback, não esquece de fazer um acordo. Ele precisa concordar que não irá mais se comportar daquele jeito. Dessa forma, caso ele dê alguma escorregada na postura, você pode cobrar dele o acordo que vocês fizeram. É extremamente importante a equipe perceber que você não compactua com esse tipo de atitude. Porque quando você permite que um colaborador tenha uma postura tóxica ou contamina o restante da equipe, ou você perde seus melhores talentos, que não aturam trabalhar em um clima assim. O impacto não é só na tarefa, é na retenção das pessoas boas. Um ponto importante no feedback é estar preparada para todas as possíveis reações. O colaborador pode chorar, pode ficar com raiva, ou até mesmo ficar apático. Mas tem algumas formas de se preparar. Primeiro, procure conhecer a sua equipe. Quando a pessoa é nova na equipe, fica mais difícil. Porém, quando a pessoa já está com você há um tempo, é possível prever ou imaginar algumas possibilidades de reação. Segundo, quando você estiver insegura com algum feedback, principalmente os relacionados à postura tóxica, treine imaginando as possíveis reações. Não estou dizendo que você precise decorar tudo que vai falar, pois na hora nem sempre as coisas ocorrem como planejamos, mas a prática faz com que tenhamos um repertório maior para lidar com os imprevistos. Saber manter a firmeza nessas horas é o que separa a líder que comanda pela técnica daquela que tenta comandar pelo medo ou pela amizade. E terceiro, documente antes os principais pontos do feedback. Eu gosto de colocar em planilha as seguintes informações: com qual o nome do colaborador, momento em que o fato aconteceu, o acontecimento que gerou o feedback, o impacto na equipe e as consequências do acontecimento. Essas informações são boas você ter documentada antes de ir falar com o Carlos, porque te dá uma segurança e também é uma forma de você dar uma olhadinha enquanto estiver falando, caso esqueça de algum detalhe. Outro ponto importante do feedback é a formalização pós-feedback. Você pode utilizar a planilha que você documentou os pontos a serem discutidos e complementar com o acordo que vocês fizeram no final e a data que a reunião ocorreu. Aproveite essa planilha também para os feedbacks de reconhecimento e não só para os de correção. Porque mais tarde, quando você for fazer aquele feedback de avaliação de desempenho que a gente falou lá no início, facilitará a sua vida, porque já vai estar tudo documentado. Formalize por e-mail o resultado das reuniões. Aproveite a planilha para fazer um resumo. E o mais importante de ter no e-mail é o acordo que vocês fizeram. Mas calma, não precisa formalizar 100% dos feedbacks de ajuste. Todos precisam estar planilhados, mas o e-mail formalizando pode ser apenas para os mais complexos, ou dos colaboradores que já têm um histórico de esquecer o que foi acordado. É importante também formalizar os feedbacks de reconhecimento, não só os de correção. A diferença é que o de correção você manda exclusivamente para o colaborador, só você e ele. Já o de reconhecimento, você pode copiar a equipe e o seu superior,
Porque seu superior sabendo do que acontece de positivo na sua equipe pode facilitar quando você for sugerir uma promoção para esse colaborador. Agora chegou a hora do desafio da semana. Olhe para o seu time hoje. Existe alguém cuja postura está puxando o nível para baixo? Use a técnica dos 4 passos e foque no impacto que essa postura tem no grupo. Não deixe para amanhã o que está estragando o seu clima hoje. E não esquece de me contar tudo, ok? Quero muito saber como você se saiu. Liderança é sobre resultado, mas é sobretudo sobre pessoas. E encerramos mais um episódio da série Liderança. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento como líder. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe, curta e não esqueça de nos seguir. Aproveito para indicar para todos vocês a série Eva, aqui no Pode Professorar, que vai ao ar todo sábado às 9 da manhã. É um café com as amigas. Somos 5 mulheres de idades e profissões diferentes, falando sobre temas do universo feminino. Mas não é uma série apenas para mulheres. Indico também para os homens que se interessam por ampliar seus conhecimentos sobre o universo feminino e entender melhor sobre as mulheres. Quer aprofundar mais sobre os assuntos de hoje? Me siga e mande um direct no @Priscila Almeida Mentoria, tudo junto e sem ponto. Ah, e não esqueça, Priscila é com 2 L's. Boa semana e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!